Bom dia, gente. Professor Vanilson Paulo aqui mais uma vez, né? Dando continuidade ao estudo de EDO. Hoje a gente vai tratar um pouco do estudo das equações diferenciais de ordem superior, principalmente, né, as equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes e variáveis. Então nós temos o seguinte, aqui eu coloquei a forma geral de uma EDO diferencial de ordem superior, né, tendendo ao infinito de AN até A0 igual a f de x. Então, praticamente esse f de x, nós temos duas possibilidades, galera. Qual é a primeira? É que se o f de x for diferente de zero, a equação é linear, mas não é homogênea, certo? Não é homogênea. Beleza. Agora, se o f de x é igual a zero, aí a equação é uma equação homogênea. Então, são dois casos que você já tem que observar de cara para saber os métodos de resolução, certo? Então, nós temos aqui, ó, as equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. São equações que têm o quê? Uma derivada segunda, né? Nós temos aqui ax derivada segunda mais bx derivada primeira mais cx vezes y igual a f de x. Onde nós temos duas possibilidades para esse f de x, né? Ser diferente de zero ou ser igual a zero. Sabendo que a, b e c são constantes reais e que a tem que ser diferente de zero, porque se a for igual a zero, vira uma equação linear de primeira ordem, né? Então é o seguinte, para você resolver uma equação linear de segunda ordem, vai ter primeiro que analisar essas duas condições, diferente de zero e igual a zero. Se for igual a zero, e se for de segunda ordem com coeficientes constantes, né? Com coeficientes constantes, e o f de x é igual a zero, então nós temos que usar o quê? Uma equação parâmetra, uma equação homogênea parâmetra para poder achar as soluções. Que essa equação aqui é a lambda ao quadrado mais b lambda mais c igual a zero. Professor, e esse lambda está representando o que? A derivada segunda mais esse daqui está representando a derivada primeira, certo? E aqui o y, no caso, seria 1. Beleza? Então essa é a nossa equação parâmetra para poder resolver uma equação linear de segunda ordem. A gente tem que analisar as raízes dessa equação, certo? Se as raízes forem distintas, diferentes, então a nossa solução você tem que aplicar, ó, para y de x igual a vezes e elevado a lambda 1 vezes x, mais b vezes e elevado a lambda 2 vezes x. Quando as raízes são o que? Distintas, aonde esse a e esse b são constantes reais, certo? Agora, se você fez a equação aqui e achou raízes iguais, aí então você tem que aplicar para a solução, ó, y de x igual a mais b, x, vezes e elevado a lambda 1 vezes x, porque as raízes são o que? Iguais. Agora, se no caso, o terceiro caso, for complexa, as raízes for complexas, para alfa maior, mais ou menos bi, que são raízes complexas, então você tem que aplicar para y x igual a e elevado a alfa x, vezes a cosseno de beta x, mais b seno de beta x. Ó, gente, a gente vai fazer um exemplo agora e você vê que não é tão difícil, mas é bom você praticar o que? Os três casos, que é para você já ir lembrando das equações, das soluções. Bom, gente, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui sobre equações lineares de segunda ordem com constantes, né? Com coeficientes constantes. Eu vou sempre procurar fazer exemplos muito parecidos com o da lista avaliativa. Esse daí é muito parecido com a primeira questão da lista avaliativa, né? Que fala de problema de valor inicial, nosso PVI. Então nós temos o seguinte, resolva o problema de valor inicial, aí ele deu a nossa equação de segunda ordem aqui, ó. Nossa equação de segunda ordem, para que y, quando o x for zero, vai ser igual a 5, e a derivada primeira, quando o x for zero, vai dar menos 2, né? Então a gente primeiro vai resolver, vai usar a equação característica, a lambda ao quadrado mais b lambda mais c igual a zero, puxando exatamente daqui, ó. Exatamente daqui, tal que o y aqui foi 1. Beleza? Então você vai ver que é simples resolver isso daí. Então vamos lá, vamos primeiro colocar na equação característica aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar lambda ao quadrado mais 2 vezes lambda menos 8 igual a zero. Você percebe que é uma equação homogênea, né? Porque já foi igual a zero. Bacana, né? Então agora vamos resolver essa equação do segundo grau, né? Vamos tirar aqui o delta. Delta é b ao quadrado
menos 4AC. Então aqui vai ficar 4. Aqui menos com menos mais. 4 vezes 8, 32, que vai dar 36. E você viu que o delta já é diferente de zero, então as raízes são o quê? Distintas, né? Distintas. Então vamos aplicar aqui o Bhaskara para a lambda. Nós temos o menos b da fórmula, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de delta, né? Que vai dar 6, dividido por 2a, que 2 vezes 1 das 2. Então nós temos o seguinte aqui, nós temos lambda 1, vai ficar menos 2 mais 6 dividido por 2, que no caso já vai dar 2, né? Porque vai ficar 6 menos 2, 4, 4 dividido para 2 dá 2. E aqui vai ficar lambda 2, vai ficar menos 2 menos 6 dividido por 2, que no caso vai dar menos 4. Aí você percebe que o lambda 1 é diferente do lambda 2, né? As raízes são distintas. Se as raízes são distintas, para você achar a solução, você tem que aplicar o que? A equação característica para quando as raízes são distintas, né? Quer dizer que yx é igual a vezes e elevado a lambda 1 vezes x, mais b vezes e elevado a lambda 2 vezes x. Você resolveu a equação característica relacionada à nossa equação de segunda ordem, linear homogênea, e aí você viu que as raízes foram distintas, né? Se a raiz foi distinta, então a solução geral para essa equação é yx igual a vezes e elevado a lambda x mais b vezes e elevado a lambda x. Então vamos lá, vamos começar para poder achar esse valor inicial, achar esse a e esse b. Então nós temos o seguinte, aqui vai ficar, ó, yx igual a vezes e, quem é o lambda 1? 2. Então vai ficar 2 vezes x mais b vezes q. Quem é o lambda 2? Menos 4, né? Lambda 1 deu 2. Então lambda 2 deu menos 4. Então aqui ficou menos 4x, certo? Então agora a gente vai resolver para o valor, para o PVI, né? Problema de valor inicial. Quando o x foi 0, o y aqui deu 5, que é o mesmo y de x. Quando o x deu 0, o y de x deu menos 2. Com isso nós vamos achar as constantes a, b e c e resolver a questão, né? Então vamos lá. Primeiro, nós temos, quando o x foi 0, o y deu 5. Então ficou a vezes 2 vezes 0 mais b vezes menos 4 vezes 0 igual a 5. Então aqui 2 vezes 0 dá 0. Elevado a 0 é 1. E aqui também do mesmo jeito, né? Menos 4 vezes 0 dá 0. Elevado a 0 também dá 1. Então significa dizer que a mais b é igual a 5. Certo? Agora a gente vai fazer para outro ponto, né? Quando o x foi 0, o y de x vai ser menos 2. Só que você observa que ali está na função. E aqui está na derivada primeira. Então você tem que fazer o quê? Você tem que derivar isso daqui, ó. Você tem que derivar. Então vamos lá. Derivada de yx vai ser igual. Aqui é a derivada da multiplicação, só que o a é constante, né? Então você repete o a vezes a derivada de e elevado a 2x, gente. A derivada de e elevado a 2x vai dar o próprio e elevado a 2x vezes 2, né? Mais a derivada de b vezes e elevado a menos 4. O b, regra da multiplicação, só que o b é constante, né? Então repete o b vezes e elevado a menos 4x vezes menos 4. Que é a derivada de e elevado a menos 4. Já fazendo isso daí direto, né? Já fazendo direto. Então, y' de x vai ser igual a 2 vezes a elevado a 2x menos 4b elevado a menos 4x. Certo? Então, quando você derivou, aí sim, agora você pode jogar o ponto. Joga o ponto. O ponto quando x foi 0, o y foi menos 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes a vezes 2 vezes 0. X foi 0 de novo, né? Menos 4b vezes 0 elevado a menos 4 vezes 0. Isso tudo deu menos 2, galera. Menos 2. Então, resolvendo isso daí, aqui vai para 1, né? Aqui também vai para 1. Então, vai ficar 2 vezes a menos 4b igual a menos 2.
Aí você percebe que vai gerar um sistema, né? Um sistemazinho linear. Vamos resolver agora o sistema. Bom, agora vamos resolver o sistema para achar o valor de A e B. Ó, você percebe que ainda pode simplificar aqui por 2, né? Pode simplificar aqui por 2, pode dividir aqui por 2 e aqui por 2, ó. Para facilitar ainda mais, então vai ficar A menos 2 vezes B igual a menos 1. Então agora vamos resolver o sistema. Nós temos um sistemazinho, A mais B foi igual a 5. E aqui A menos 2 vezes B foi igual a menos 1. Certo? Vamos aplicar o método da adição? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa linha aqui por 2. Aplica essa linha e soma com a segunda, né? Escalonamento. Então você percebe que gerou um novo sistema. Ficou 2 vezes A, 2 vezes B, 10A menos 2B menos 1. Agora soma o sistema, né? Cancela esse com esse, vai dar 3A igual a 9. Isso implica dizer que A vai ser igual a 3. Pega o valor de A, substitui uma das duas linhas para achar o valor de B, né? Vamos substituir lá na primeira linha. Então nós temos o seguinte, B vai ser igual a 5 menos 3. Então B vai ser igual a 2. Bom, a gente usa a equação característica lambda, a equação quadrada, né, para achar as raízes, para poder achar o que? Relacionado com a equação geral de cada caso das raízes, né? Então, no caso, a nossa equação geral aqui vai ser yx igual a 3 vezes e elevado a 2x mais 2 vezes e elevado a menos 4x, que é o que? A solução geral da nossa equação, né? Então, beleza, gente? Você viu que é bacana demais calcular uma equação de segunda ordem quando é homogênea, né? Então, agora a gente vai fazer quando não é homogênea.